Ok, amigos, estamos de volta com a terceira parte do nosso primeira página de hoje, aqui na sua TV Metropolitana. E agora eu tenho o privilégio de entrevistar outra mulher bonita e elegante, que é uma pessoa que vem trazer para Natal algo muito importante para homens. Ela é fisioterapeuta e sexóloga e veio a Natal para ministrar esses dias o primeiro workshop sobre questões sexuais e suas soluções. E há um forte interesse da parte masculina em aprender com ela. Ela se chama Carla Pereira, que é uma brasileira nascida em Luanda, em Angola, mora em São Paulo, e é muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa, à nossa emissora. Bom dia, Carla, seja muitíssimo bem acolhida aqui. Obrigada. Eu queria que você nos desse em rápidas pinceladas mais informações sobre o que você veio fazer em Natal, para depois a gente falar sobre as questões de sexologia que mais têm sido levantadas nos seus trabalhos. Sim. Bom, eu vim, primeiro, obrigada pelo convite. Eu vim a Natal a convite do Dr. Jales Clemente, que é um psiquiatra que nós nos conhecemos na Universidade de São Paulo, numa especialização de sexualidade humana. E como ele está com uma clínica de sexualidade humana aqui em Natal, ele pediu para eu vir fazer um workshop tanto para mulheres, para homens, profissionais da área da saúde. Certo. Esse workshop será promovido hoje, amanhã? E domingo. E domingo. Na Associação do Banco do Brasil. Certo. Aí eu pergunto, eu sei que você não está ligada à organização do evento, você vai entrar com o conteúdo. Isso. Mas ainda há vagas para... Ainda há vagas. Se algum telespectador vier se interessar? Tem, nós temos vagas sim. Se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com um e-mail clínica de sexualidade humana@gmail.com. Ok. Agora me diga uma coisa. Sexualidade saiu do campo da simples reprodução, sim, que, segundo consta, Deus nos criou, orientando-nos para fazermos sexo em função da reprodução, como fazem os animais. Mas depois a busca do prazer foi ampliando o envolvimento e o interesse das pessoas pelo sexo, pela cama. E depois começaram a aparecer algumas deformações ou algumas condutas que extrapolam o que seriam certos limites, fazendo com que as pessoas tenham que aprender com orientação de sexólogo para poder ter um melhor desempenho em seu benefício e benefício do ou da parceira, né? Sim. O que é a sexualidade? Então, no senso comum, quando a gente fala de sexualidade, as pessoas logo imaginam atividade sexual ou ato sexual em si, né? Mas a sexualidade, ela existe desde os primórdios, né? A pré-história. A sexualidade é uma energia, né? É uma energia vital, é algo que te impulsiona a fazer algo. Então, desde a vida intrauterina, o indivíduo já tem sexualidade, né? E as pessoas que deturparam de uma certa forma, que levaram para a área só do sexo, né? Quando o indivíduo tem algum transtorno, alguma coisa que sai fora do que a Organização Mundial da Saúde coloca para a gente, que o que é uma atividade sexual? A atividade sexual é 2 adultos, né, maiores de idade, 2 pessoas, indivíduos, dentro de 4 paredes e vivos, né? E com vontade. Com vontade, com desejo, e que os 2 possam estar de acordo, né? Então isso é o que a Organização Mundial da Saúde coloca pra gente, e hoje é um pilar da qualidade de vida do ser humano, do indivíduo. Faz parte. Certo, agora eu pergunto, o que é que mais você tem encontrado nos participantes dos seus workshops e na clínica? O que é que mais você tem encontrado como demanda por parte dos clientes ou dos participantes? Hoje, o que as pessoas mais procuram a gente é porque as pessoas, elas não se conhecem, né? Então elas não têm esse autoconhecimento, principalmente a mulher, né? Uhum. Então a mulher, ela agregou, ela assumiu várias atividades e hoje ela deixou muito essa sexualidade dela de lado, né? Nós temos muitas disfunções sexuais, como dor durante a relação sexual feminina. Nós temos falta de libido, de desejo. Mulheres que nunca tiveram orgasmo, né?
Na questão masculina, nós temos homens com disfunção erétil, com ejaculação precoce, principalmente em função de algum estresse, né? Sempre tem um componente associado aí psicológico, por isso a importância de uma equipe interdisciplinar, no caso um psicólogo, psiquiatra, que muitas vezes precisa ser medicado, esse paciente. Então, e no demais, quando não tem nenhuma alteração, mulheres e homens querendo se conhecer um pouco melhor. Certo. Agora eu pergunto, a gente que conheceu um pouco de estudos da sexualidade viu pronunciarem-se sobre ela, sobre questões sexuais, pessoas com formação na área de psicologia. Sim. Certo? Aí, de repente, a gente encontra uma fisioterapeuta cuidando disto. Qual é a associação entre fisioterapia e sexologia? É cuidar da ereção do homem? Então, na verdade, assim, sem razão quando fala que associado normalmente à sexóloga, né, ou essa parte da sexualidade humana, ao fisioterapeuta ou ao psiquiatra, né, desculpa, psicóloga ou o psiquiatra. Mas todo problema emocional acaba também refletindo no corpo. Então, muitas vezes, um estresse, um abuso na infância, o próprio, né, um problema da coluna lombar, uma hernia de disco pode levar a uma disfunção erétil no homem, porque a inervação sai toda lá da coluna, né, da lombar. Então, aí entra o fisioterapeuta pélvico, especializado nessa área. Não é qualquer fisioterapeuta. Então, nós vamos trabalhar com relaxamento, às vezes com fortalecimento de musculatura, conscientização do corpo. Hoje, a gente não trabalha a disfunção erétil em si, mas os componentes que podem estar levando essa disfunção erétil. Às vezes, pode ser um músculo muito tenso, né? Eu tenho que relaxar. Às vezes, uma ejaculação precoce, por exemplo. Esse homem é tão ansioso, que ele precisa do acompanhamento médico, psicológico e também precisa tratar esse corpo. Não adianta dar um remédio se eu não trabalhar o físico dele. E aquele tipo de homem que chega e diz para a mulher, vou usar você, ou que não diz com essa expressão, mas na prática só faz um uso, e que termina de gozar, se levanta e vai cuidar de si e deixa a mulher sozinha, muitas vezes sem saber o que é orgasmo. Aqui, a esse tipo de homem, que aconselhamento se pode dar? Então, isso é um grande problema, porque é cultural, né? É educação. Geralmente isso ocorre muito com os homens machistas, né? Isso é até uma parte de egoísmo, que ele acha que a mulher só serve para um aparelho reprodutor ou um depósito de esperma, não é, né? Então, ele sabe o que é o prazer dele, o orgasmo dele, acha que é só ejacular. Não, o conselho acho que é procurar, se ele estiver aberto, né, se ele quiser, né, que precisa estar aberto para se preocupar com a parceira, procurar, né, orientações, para conversar com a parceira dele, porque hoje em dia os casais também não conversam mais. Eles não se conhecem, nem a mulher sabe o que lhe dá prazer, né? Então, muitas vezes, nem a própria pessoa sabe o que é prazer. Então, o que eu oriento, procure conversar com a sua companheira, seu companheiro, e procure um profissional da área. Hoje, em Natal, nós temos, né, a clínica de sexualidade, que o Dr. Jale está encabeçando. E eu queria até ver uma pessoa com a senhora. É o Dr. Jales. É ele? Isso. Tem cartão de visita da clínica? Me consiga um cartão aqui, por gentileza, doutor. E eu vou apresentá-lo aqui ao nosso... Eu vou ver se eu estou no carro. Tá certo. Mesmo que seja após a entrevista, eu vou ler o endereço aqui para as pessoas se interessarem pela clínica, procurarem. Agora eu pergunto à senhora uma coisa. E aquela mulher que passa a vida toda sem saber o que é orgasmo e ouve falar e fica doida para descobrir o que danado é isso? O que é que a gente pode fazer com ela? Então, existe um mito em relação ao orgasmo também, né? Na verdade, a sexualidade, o sexo, a atividade sexual, existem muitos mitos, muitos tabus, né? Eu costumo brincar que o Walt Disney, né, ele fez uma coisa assim, boa e ruim com a mulher, porque a gente cresce imaginando um conto de fadas, né? E na fase adulta a gente se depara com um monte de coisas que não são realidade. Bom, o orgasmo, infelizmente, a gente observa que muitas mulheres não sabem o que é. Primeiro porque elas nem se conhecem. Outras até tiveram orgasmo, mas pelo fato de ir com tanta expectativa, né, o que a sociedade coloca, impõe, elas acabam achando que era algo a mais.
né? Mas o que eu observo e o que eu oriento muito no consultório em São Paulo, hoje a demanda é 90% do meu consultório de disfunções sexuais. Então, de homem e de mulher? Homem e mulher, principalmente mulher. Né? A mulher procura mais, o homem é mais fechado. Né? Então eu trabalho em parceria com psiquiatras, psicólogos, ginecologistas e urologistas. E a mulher, então, ela não se conhece. E existe também um certo tabu ainda, uma resistência com alguns produtos, que seriam alguns produtos alternativos que eu chamo, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, o limiar, quem trabalha com sexualidade, do que é sério e do que é vulgar. Nós fazemos ciência. E eu recomendo, muitas vezes, vibradores, né, cápsulas vibratórias para essa mulher se conhecer, dar estímulo para ela mesma. E ela não tem tocar. vergonha de usar isso? Não tem vergonha, porque não tem nem formato de pênis. Hoje em dia nós temos um leque de produtos, né? E eu acabei de chegar da Holanda, eu fiz um upgrade lá fora, e nós estamos muito avançados, né? A gente observa que a nossa medicina, a nossa área de sexualidade é muito avançada. A gente precisa aproveitar isso. Agora, doutora Carla, eu tenho um amigo que o único membro duro que ele pega é o cabo da bengala. E vive falando que as meninas querem namorar com ele, procuram atraí-lo, conquistá-lo, tudo. E a gente fica imaginando que aquilo é um pouco de sonho dele. O homem que perdeu a potência pode recuperá-la? Então, depende. Tudo vai depender por que ele perdeu essa ereção. Se foi um problema neurológico, né? Qual que foi, o quanto que essa lesão surgiu, se ele tirou a próstata, se ele não tirou a próstata, o quanto que ele tem intacto ainda esse sistema nervoso dele de inervação desse pênis, né? Agora, ele pode ter perdido a ereção, mas não a atividade sexual dele. Porque uma relação sexual não depende do pênis de uma vagina. A relação sexual é um todo, desde um beijo, desde uma preliminar, o toque, o olhar. Ele pode utilizar outras formas de se relacionar. E a mulher não necessariamente ela tem orgasmo com a penetração. Ok, amigos, nós estamos chegando ao fim desta conversa muito agradável sobre um tema interessantíssimo que precisa ser desmistificado e que aqui no nosso programa precisa ser revisitado com frequência, porque é preciso que as pessoas realmente se conheçam e conheçam o parceiro e conheçam o prazer que pode alcançar com o ato sexual, com todo esse envolvimento que constitui o ato sexual, que não é apenas o chamado coito, papai e mamãe, com alguns minutos de duração. Eu quero agradecer a doutora Carla e desejar sucesso nesse primeiro workshop em Natal e torcer para que outros venham a ser realizados e que eventuais interessados ao assistir esse nosso bate-papo venham a procurar participar. Até o final do programa eu vou apresentar o endereço da clínica para que quem quiser entre em contato com a clínica e procure se inscrever. Doutora Carla, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E seja muitíssimo bem-vinda a Natal. Obrigada, eu que agradeço. Ótimo. Vamos para um outro intervalo e daqui a pouco iremos para a quarta e última parte do nosso primeira página de hoje, quando vamos falar sobre um assunto muito interessante, a formação moral do homem. 2 segundos. Até já.